Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à continuidade do nosso estudo da obra Pensamento e Vida, um livro psicografado pelo nosso querido e saudoso Chico, autoria do Espírito Emmanuel. E essa programação acontece toda quarta-feira, a partir das 20 horas, e é uma transmissão aqui, através do YouTube da nossa Casa Espírita em Santos, Céu, C.E.U.Companheiros Espíritas Unidos, com apoio e retransmissão através das páginas Didática Espírita, Renovando Consciências, TV7, Rede Amigo Espírita, Web Rádio Fraternidade e Rádio Portal da Luz. Curte lá, comenta, compartilha essa live com quem você gosta, quem você ama, seja o multiplicador da mensagem da doutrina e o multiplicador também da mensagem do Cristo. Se inscreva em todos esses canais para receber a programação diária dos nossos amigos parceiros. E hoje temos aqui essas pessoas especiais na tela. Boa noite a todos. Gleice, lá de São Paulo, capital, seja muito bem-vindo aqui pela primeira vez no nosso programa. Boa noite, pessoal. Falando aqui de São Paulo, pela primeira vez com vocês. Muito agradecida e feliz pela oportunidade. Então, vamos lá para esse estudo. Gratidão. Boa noite, Silvia, seja muito bem-vinda. Boa noite, Vini. Boa noite a todos. Gleice, muito bem-vinda à nossa turma. Boa noite a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Seja uma noite de estudo, mas sobretudo de união e de muita alegria. Com certeza. Boa noite, Lili, seja muito bem-vinda. Boa noite, Vini. Boa noite, meninas. Boa noite, Gleice. Seja bem-vinda à sua estreia. Que seja uma estreia muito feliz para você e para a gente também, né? Boa noite para o pessoal do lado de lá da telinha. Que a gente tenha uma noite muito feliz, muito tranquila, muito reflexiva, e que acrescente bastante, né, nos nossos pensamentos, nos nossos corações. Seja uma noite muito especial. Beijo para todos. Boa noite. Com certeza. Boa noite, Carmen. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Vinícius. Boa noite à nossa convidada Gleice. Seja bem-vinda na nossa sala, na nossa janelinha. Já vou dar boa noite para a Fernanda também, que acabou de chegar, outra nossa convidada. As meninas Silvia, Lili e todos os internautas também, que a gente tenha uma produção boa, uma reflexão tranquila, de bênçãos, e que todos nós possamos bater um papo bem suave na noite de hoje. Com certeza. Boa noite, Fernanda, seja muito bem-vinda. Boa noite a todos, estou muito feliz de estar aqui novamente, gratidão a essas pessoas que estão aqui essa noite, a todos vocês. E vamos aproveitar essa noite para mais uma vez refletir, aprender juntos, né? Porque todos nós estamos aprendendo juntos. E extrair o máximo desse texto para levar para as nossas vidas, né? Também. Com certeza. Boa noite ao pessoal que já está aqui no chat, Roberto Pereira, Lourdes Victor, Magda Diegues, Cris Borges, Lucila Queiroz, Miriam Teixeira, Daniel Rosa, sejam todos muito bem-vindos. Fernanda, você pode fazer a nossa prece de abertura? Sim. Então vamos aproveitar estes momentos que estamos envolvidos, para que possamos fechar nossos olhos, nos deixar envolver pela espiritualidade amiga que nos acompanha em nossos lares, que nos oferta também o necessário para que possamos expandir o nosso conhecimento espírita e, acima de tudo, nos transformarmos como seres humanos na presente reencarnação, mas também, aos poucos, modificarmos o nosso espírito, porque é esse o nosso aprendizado. Que possamos todos imbuídos dos bons sentimentos, cada um em nossa casa, retirar o melhor do texto de hoje, para que mais uma vez possamos caminhar com Jesus, seguir os passos dele. Essa é a nossa trajetória.
nos transformar como seres humanos, deixando o velho homem para trás, na busca de uma renovação espiritual. Que assim seja. Que assim seja. Hoje, então, a minha câmera parou para vocês? Parou sim, Vini, mas você está ouvindo. Deixa eu só tentar reconectar aqui. Pronto, voltou. Estão me vendo, né? Tudo tranquilo? Sim. Ok. Acidentes de percurso. Então, vamos lá. Na noite de hoje, nós iremos estudar a mensagem 18, intitulada Sociedade, na qual Emmanuel nos diz o seguinte: a sociedade humana pode ser comparada à imensa floresta de criações mentais, onde cada espírito, em processo de evolução e acrisolamento, encontra os reflexos de si mesmo. Aí dentro, os princípios de ação e reação funcionam exatos. As pátrias, grandes matrizes do progresso, constituem notáveis fulcros da civilização ou expressivos redutos de trabalho, em que vastos grupos de almas se demoram no serviço de autoeducação, mediante o serviço à comunidade, emigrando muita vez de um país para outro, conforme se lhes faça precisa essa ou aquela aquisição nas linhas da experiência. O lar coletivo, definindo afinidades raciais e interesses do clã, é o conjunto das emoções e dos pensamentos daqueles que o povoam. Entre as fronteiras vibratórias que o definem, por intermédio dos breves aprendizados berço-túmulo, que denominamos existências terrestres, transfere-se a alma de posição a posição, conforme os reflexos que haja lançado de si mesma e conforme aqueles que haja assimilado do ambiente em que estagiou. Atingida a época de aferição dos próprios valores, quando a morte física determina a extinção da força vital corpórea, emprestada ao espírito para sua excursão de desenvolvimento e serviço, reajuste ou elevação na esfera da carne, colhemos os resultados de nossa conduta e, basta às vezes, é preciso recomeçar o trabalho para regenerar atitudes e purificar sentimentos, na reconstrução de nossos destinos. Dessa forma, os corações que hoje oprimem o próximo a se prevalecerem da galeria social em que se acastelam na ilusória supremacia do ouro, voltam amanhã ao terreno torturado da carência e do infortúnio, recolhendo em impactos diretos os raios de sofrimento que semearam no solo das necessidades alheias. E se as vítimas e os verdugos não souberem exercer largamente o perdão recíproco, encontramos no mundo social verdadeiro círculo vicioso em que se entrechocam constantemente as ondas da vingança e do ódio, da dissensão e do crime, assegurando o clima favorável aos processos da delinquência. Sociedades que ontem escravizaram o braço humano são hoje obrigadas a afagar, por filhos do próprio seio, aqueles que elas furtaram a terra em que se lhe situava o degrau evolutivo. Hordas invasoras que talam os campos de povos humildes e inermes, neles renascem como rebentos do chão conquistado, garantindo o refazimento das instituições que feriram ou depredaram. Agrupamentos separatistas que humilham irmãos de cor voltam na pigmentação que detestam, arrecadando a compensação das próprias obras. Citadinos aristocratas, insensíveis aos problemas da classe obscura, depois de respirarem o conforto de avenidas suntuosas, costumam renascer em bairros atormentados e anônimos, bebendo no cálice do pauperismo os reflexos da crueldade risonha com que assistiram, no outro tempo, a dor e a dificuldade dos filhos do sofrimento. Em todas as épocas, a sociedade humana é o filtro gigantesco do espírito, em que as almas, nos fios da experiência, na abastança ou na miséria, na direção ou na subalternidade, colhem os frutos da plantação que lhes é própria, retardando o passo na planície vulgar ou acelerando-o para os cimos da vida, em obediência aos ditames da evolução.
Pois bem, então aqui Emmanuel vem tratar da questão da sociedade e eu faço rapidamente um link com o Livro dos Espíritos, que é relacionada justamente a uma das leis naturais, uma das leis morais, que é a lei de sociedade, que se encontra lá no capítulo 7, da parte das leis morais. E eu apenas saliento aqui a primeira questão desse capítulo, que é a 766. Quando Kardec pergunta, a vida social está na natureza? A espiritualidade responde, certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, justamente, nós estamos aqui para vivermos em conjunto, em sociedade, para uns aprenderem com os outros. Não viemos para viver isolados em um determinado local, mas sim para trocarmos experiências e nessa dinâmica crescermos juntos cada vez mais. E para iniciar os nossos comentários aqui da noite, Gleice vem para cá para o centro da tela. A palavra é sua, fique à vontade. Vamos lá, estou rindo aqui, Vinícius, que eu estou pensando no WhatsApp, naquele acelerador de áudio que o WhatsApp nos disponibiliza. E você está no acelerador 2.0, né, no falar. Mas vamos lá, porque eu também sou assim. Eu falo para os meus amigos, não precisa acelerar os meus áudios, porque eu já falo rápido. Então, já coloquei meu cronômetro aqui para não falar além da conta, porque eu falo rápido e falo muito. Mas, para fazer o comentário do texto dessa noite, gente, vou tentar desacelerar um pouquinho, porque eu quero saborear esse texto maravilhoso. Esse texto tipicamente do Emmanuel, característico dele, e eu digo que a característica do Emmanuel é nos trazer textos bem reflexivos, bem complexos, mas no sentido de dizer que são textos amplos, tem textos abrangentes, textos que fazem com que a gente olhe de uma forma, uma situação, uma problemática, por vários ângulos, né? E ele faz com que a gente analise um tema através de vários pontos, de vários conceitos que a doutrina espírita nos traz. Então, a doutrina ela é cheia de conceitos, que quando nós a estudamos, nós mudamos a nossa perspectiva de olhar a vida, de olhar o mundo, e esse texto é um exemplo clássico, porque só nele a gente consegue unir vários conceitos que a doutrina nos traz. E aí eu vou fazer os meus comentários de forma geral, porque, de acordo com a dinâmica, né, do nosso estudo, eu tenho 10, 12 minutos para fazer os meus comentários. Então, eu vou pegar alguns pontos que essa reflexão me trouxe. Então, começando, né, pegando alguns pontos. O texto fala de processos de evolução, de acrisolamento. E aí, o que é acrisolamento? É o aperfeiçoamento, é a purificação, é a regeneração. O texto fala também ali de princípios de ação e de reação, funcionando exatos. Ele fala de lar coletivo, tem uma parte ali que fala sobre as pátrias serem as matrizes do progresso, fala um pouquinho sobre as pátrias serem os fulcros da civilização, ou seja, serem a parte essencial da civilização, fala sobre as pátrias serem os redutos do trabalho, ou seja, as pátrias estarem a serviço da autoeducação. Então, em resumo, o texto fala muito para a gente de que a nossa evolução ela está diretamente ligada ao convívio em sociedade. E é isso que a doutrina espírita nos explica o tempo todo. O que o Vinícius nos trouxe, né, de lembrança sobre as leis morais, lá especificamente no capítulo sobre lei de sociedade e também lá no capítulo de lei do progresso, é exatamente sobre isso que o texto fala. Nós somos espíritos criados por Deus, simples e sem conhecimento, porque Deus não nos criou com privilégio nenhum, Ele nos criou sem nenhum conhecimento, a todos os seus filhos da mesma forma, mas Ele nos criou perfectíveis, ou seja, destinados a nos tornarmos perfeitos um dia. Mas, né,
ele nos deu a chance de conquistarmos essa perfeição pelos nossos próprios méritos. E essa conquista, essa evolução, ela é progressiva de acordo com o nosso esforço. E essa evolução, este progresso, se dá justamente nessas oportunidades reencarnatórias que nós temos, nesses convívios em sociedade que nós vamos tendo, nesses vai e vens que o texto nos fala. E é justamente nessa comunicação entre uma encarnação e outra, entre uma experiência e outra, onde o princípio de ação e reação funciona de forma exata, fazendo conexão entre aquilo que a gente planta, entre aquilo que a gente colhe, entre aquilo que a gente escolhe hoje e aquilo que a gente arca com as consequências depois. São essas conexões que vão nos trazendo as experiências do hoje, do agora, que vão, né, trazendo as consequências do ontem e que vão fazendo com que a gente perceba que é o que nós estamos fazendo hoje que vai gerar as nossas experiências do amanhã. E é tudo isso que o texto, de um jeitinho ou de outro, em cada parágrafo, vai nos trazendo de reflexão. Então, se a gente pega o texto e destrincha só pegando algumas palavras, nós vamos ver que esses termos acabam fazendo com que a gente pare para refletir vários conceitos que nós conhecemos dentro da doutrina espírita. E eu diria até que vários dentro exatamente dessas duas leis de sociedade, né? Dessas duas leis morais, a de sociedade e a lei do progresso. E aí vem esse conceito da lei de sociedade que diz o seguinte: é exatamente o convívio em sociedade que nos leva ao burilamento espiritual. É o convívio em sociedade que faz com que nós aprendamos uns com os outros. Porque se eu deixo de viver em sociedade, eu perco a oportunidade de aprender. Eu não aprendo, Gleice, isoladamente, se eu me trancar lá no meu quarto e ficar sozinha, né, voltada para os meus estudos, para o meu isolamento. Eu não aprendo? Aprendo. Mas eu só vou me colocar em teste no convívio com o outro. Então, a sociedade, ela é um processo educativo coletivo. É isso que nós não podemos esquecer. Ah, Gleice, mas eu estou tão cansada de conviver com as pessoas, eu estou tão cansada do ser humano. Tem aquela frase, né? Quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu gosto dos meus bichinhos. Ok, que bom. Os animais são mesmo nossos irmãos menores. É bom mesmo a gente cuidar deles, gostar deles. Acontece que os nossos irmãos, né, de humanidade são nossos irmãos iguais de caminhada. E se tem algo neles que me incomoda, é porque é algo de mim que eu vejo refletido neles. Então, quando algo me irrita muito, quando algo me incomoda muito, deixa a minha anteninha subir com um alerta chamando a minha atenção, sabe por quê? Porque este meu incômodo é o meu maior material pedagógico para a minha evolução atual. Porque aquilo que me incomoda no outro, com certeza reflete algo que eu não estou querendo admitir que eu tenho em mim. Isso, né, é algo que eu preciso aceitar. Ah, não, Gleice, eu não admito isso. Sim, isso é verdade. Se me incomoda, é porque aquilo ainda existe em mim. Talvez não da mesma forma, mas com certeza com o mesmo fundo. E aí eu preciso me conhecer um pouco melhor e entender em que momento eu tenho aquilo em mim.
de que forma eu tenho que trabalhar aquilo em mim. E aí a gente também tem um outro ponto para olhar nesse nosso cansaço da sociedade. Por que eu estou tão cansado da sociedade que me rodeia? Por que eu estou me achando tão superior a essa sociedade que me rodeia, como se eu não fizesse parte dessa sociedade que me rodeia? Será que está me faltando um pouquinho de estudo daquela parte que fala sobre planejamento reencarnatório? Talvez eu não tenha estudado essa parte da doutrina espírita. Então, eu tenho que voltar lá e estudar como é que se dá com o espírito quando ele está organizando a próxima encarnação dele. Porque, sim, certamente, nós já estamos em condições de, pelo menos, fazer parte do nosso planejamento reencarnatório. Então, nós estamos com o corpo que precisávamos, nós reencarnamos na família que precisávamos, na sociedade, na cidade, no país, enfim. Nós não caímos aqui totalmente de paraquedas. Houve um planejamento reencarnatório. Eu posso não ter sido responsável sozinha pelo meu planejamento reencarnatório, mas que eu participei, que eu estava consciente dessas escolhas básicas da minha atual reencarnação, eu estava. Então, eu sabia que eu precisava minimamente estar encarnada neste período. Ah, mas o mundo está extremamente perdido, é muita violência, é muita... Olha, na verdade, também existe uma outra parte do nosso conhecimento espírita que talvez a gente não esteja levando em consideração. Nós estamos vivenciando um período de transição planetária. É mesmo um período muito... Ai, meu Deus, já passou 11 minutos? Gente, ó, tá falando que eu falo demais? Pera, vou finalizar minha fala. Nós estamos vivendo realmente um período muito tumultuado, mas faz parte do processo. E lá atrás, no meu caso, há 46 anos atrás, quando eu vim para esta encarnação, eu sabia que eu ia reencarnar em pleno período de transição planetária. Eu não vim enganada. E eu sabia que eu não estava vindo para um parque de diversões. E eu sabia que, no mínimo, o meu carimbinho de autorizado, vai lá, vinha junto com uma bagagem de expectativa, vou dizer assim. O Mestre Jesus, né, o nosso governador planetário, quando me autorizou vir, ele esperava, no mínimo, que eu fosse alguém que iria colaborar neste processo evolutivo. Ele não esperava que eu viesse com essa oportunidade para chegar aqui e ser mais um problema. Então, nós precisamos começar a mudar a nossa postura diante dessa sociedade tão tumultuada. Ao invés de sermos aqueles agentes reclamadores, agentes que só criticam tudo, a sociedade está ruim, os políticos estão ruins, a vizinhança está ruim, que nós sejamos agentes que fazem a diferença, pessoas que contribuem para um mundo melhor, que nós sejamos aqueles que, ao invés de só reclamar, que arregaçam as mangas, que colocam a mão que põem a mão na massa, que ajudam a melhorar. Então, que realmente nós possamos começar a pegar os conceitos teóricos dessa doutrina que nós estudamos e comecemos a interiorizar para praticar. Gente, consegui me explicar? Porque eu já passei muito do meu tempo. Ainda falaria a noite toda, mas eu quero ouvir vocês também. Podem falar, meninas, meninos. Ó, pronto. Senão eu vou. Ok, Gleisi, obrigado pelos seus comentários. Agora a Fernanda vem para cá para o centro da tela, a palavra é sua, fique à vontade. Eu acho que chama a atenção logo no começo do texto, e Emmanuel geralmente ele começa às vezes com frases um pouco impactantes, né? Quando ele fala desse processo
Cada espírito em processo de revolução encontra os reflexos de si mesmo, ou seja, a sociedade é essa floresta de criações mentais. E é uma frase, ao meu ver, impactante, porque a sociedade é o reflexo de nós mesmos. A sociedade é o reflexo dos nossos pensamentos. Então, cada vez que nós, como espírito encarnados, no processo do pensamento nosso, a gente começa a pensar em determinadas coisas ruins, eu começo a ter sentimento de raiva, eu começo a planejar determinadas coisas e começo a me levar pela essa linha da arrogância, do mal, dependendo da posição que eu assumo na Terra, dependendo de onde eu estiver, se eu começar a encontrar outros que tenham afinidade, uma bolinha que é pequena, que de repente sou eu como espírito reencarnado, ela vai aumentando de tamanho, de proporção. Até que outras pessoas sintonizem na mesma vibração e muitas vezes a gente vai começar a ter situações complexas, como guerras, como conflitos, como desarmonias, seja no micro ou no macro, através do pensamento. Então, esse ambiente que a gente está atualmente, que a gente fala assim, nossa, é um ambiente de caos, é um ambiente, como a Grace até falou, né? Esse tá tudo, parece que todo mundo fala, tá tudo perdido, né? Como será? Mas o processo começa no micro. E aí a gente começa a desenvolver esses sentimentos, e se a gente não começar a trabalhar esses sentimentos, a coisa vai se ampliando. Então, Emmanuel traz de uma forma muito importante aqui sobre o pensamento, que esse ambiente que a gente está vendo na sociedade, seja ela em que parte for, é um produto do que nós mesmos criamos como espíritos, né? E aí a beleza. Vem outra parte. Se nós criamos o caos, a raiva, se nós criamos tudo aquilo que está ao nosso redor, que parece destruído, vem a amorosidade divina. Vem Deus, que nos dá a oportunidade de reencarnarmos para o conserto daquilo que nós fizemos e deixamos e destruímos em vidas anteriores. Então, a gente tem até um contraponto, porque apesar da gente causar esses desastres nesse planeta e não podemos fugir dele, né? Muitas vezes as pessoas falam, eu queria, se tivesse uma nave espacial, pode me levar embora que eu quero sair do planeta. Não. Nós temos aqui essa oportunidade, temos recurso de reconstruirmos e a beleza da amorosidade de Deus e também da providência dos nossos amigos espirituais para que possamos reencarnar novamente e reequilibrar uma equação. Porque a gente muitas vezes pende para um lado ou pende para o outro. Então, para a gente atingir esse equilíbrio, nós precisamos começar a repensar o eu, como está dentro de mim, quais são as minhas ações, e a Grace também falou sobre o conhecer um pouco melhor, fazer esse processo, para que quando eu exteriorize isso, eu não crie o caos. Eu crie uma harmonia, mesmo sabendo que eu ainda não sou aquilo, né? Mesmo que eu ainda não esteja numa confusão de sentimentos. Por exemplo, muitas vezes a gente fala assim, vou fazer uma oração para alguém, né? Vou fazer uma oração para o grupo de pessoas, vou fazer uma oração para quem está necessitando. Pode parecer pouco, mas não é, porque eu estou criando, eu estou emanando bons pensamentos e estou fazendo que esse ambiente se harmonize cada vez mais. E tem uma
trazendo para isso como é importante que a gente se harmonize, no livro O Consolador, também de Emmanuel, né, psicografia do Chico, na questão 53, ele já dizia o seguinte também: os bons ou maus pensamentos do ser encarnado afetam a organização psíquica dos seus irmãos na Terra, aos quais sejam dirigidos. Só vou retirar um trecho desse questionamento. Os bons pensamentos produzem sempre o máximo de bem. Os de natureza inferior podem afetar os seus objetos. Ou seja, aí cabe a nós começarmos a definir os rumos que nós queremos para o nosso planeta. Porque seja o que criamos hoje, nós estamos definindo no futuro as possibilidades que teremos. E muitas vezes a gente vai entrar, como Emmanuel também diz no próprio texto, num círculo vicioso. Ódio, crime, vingança. Mas aí nós teremos a oportunidade de onde estivermos, de irmos e acabarmos reequilibrando, reconstruindo as possibilidades para além daquilo que já deixamos aqui na Terra. Então, muitas vezes, a reencarnação é essa possibilidade, esse remédio espiritual que nós temos para podermos reparar todo aquele mal que fizemos, sejam para pessoas próximas ou até sejam na coletividade. Seja até na coletividade. Então, vamos pensar qual a posição que eu estou hoje. A posição que eu estou hoje, com as condições que eu tenho, o que posso fazer para trabalhar no bem? E para além disso, o que eu posso começar a fazer para também, como espírito, equilibrar meus sentimentos diante das situações que aparecem na minha caminhada? Porque isso tudo vai começar a definir como a gente vai mudar a nossa sociedade, né? Seja ela em que país for, seja em que momento for, tivemos épocas tumultuosas, épocas de mais conflitos, épocas em que as coisas eram consideradas normais, como hoje a gente considera algo absurdo. Então já demos alguns passos, mas ainda assim o grande momento que a gente tem que olhar é no íntimo, é o pequeno. É aí que nós vamos começar a enxergar o verdadeiro trabalho, e é aí que a gente, com certeza, vai influenciar não só quem está ao nosso redor, e servindo de exemplo as pessoas que estão ao nosso redor, mas ampliando para além das nossas fronteiras. Começa na família, e aí eu começo no trabalho, e aí as pessoas também podem se influenciar pelas minhas ações, e isso vai ampliando cada vez mais. Do mesmo modo que, quando eu escolho o caminho contrário, essa influência também é extremamente abrangente. Então, esse é um ponto de partida do pequenino para uma amplidão de conhecimento maior, né? Ampliar a nossa bagagem para outras esferas. É isso, Vinícius. Ok, Fernanda, obrigado pelos seus comentários. Silvia, vem para cá para o centro da tela, a palavra é sua, fique à vontade. Oi, obrigada, Vini. Eu vou me reportar algumas coisas que a Fernanda colocou. Eu já tinha separado algumas palavras aí. Ela colocou muito bem quando falou em emoções, pensamentos, e agora no finalzinho da fala em família. Tá? E em cima disso eu quero comentar uma coisa. Tá?
No Livro dos Espíritos, a lei de sociedade, ela vem na frente da lei do progresso. E como nada é inútil dentro da doutrina, ali já tem uma lição para a gente. Eu preciso de uma sociedade estabelecida, coesa, regrada, para eu tenha progresso. Tá? E no comentário da questão 768, Kardec fala para nós: nenhum homem dispõe de faculdades completas, e é pela união social eles se completam uns aos outros, para assegurarem o seu próprio bem-estar e progredirem. Eis porque, tendo necessidade um dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. E esse viver em sociedade, essa definição ele coloca, leva a gente para a definição do gregarismo, né? A gente fala que nós temos instinto gregário, instinto de nos agregarmos. Isso é uma união, mas é uma união que tem uma certa estrutura, vai se estruturando, a gente vai se agregando em busca de proteção, em busca de evolução, tá? E é diferente do conceito de multidão. Multidão a gente não se agrega, a gente se junta esporadicamente, meio e do nada, por um estímulo qualquer, né? A sociologia chama de estímulos ambientais, né? Não tem um objetivo próprio, uma coisa de crescimento. Só o que acontece na multidão? A multidão se agrega por afinidade e sintonia. Por algum motivo, de repente, nós vamos ter uma multidão que se junta porque vai comemorar uma vitória de um time. Então, eles têm afinidade e sintonia. Uma multidão que se junta porque é ajudar em alguma obra social, acontecer uma catástrofe, tem uma afinidade e sintonia. Mas ele é muito rápido, atingiu aquele objetivo e ela se dispersa. Né? E leva a isso, essa questão da multidão, esse problema da afinidade e sintonia. O mau uso se faz disso, né? A mais olha, como existe essa manipulação. É o caso, e a gente vai encontrar isso lá no Evangelho, né? Da multidão, ela amou Barrabás, escolheu Barrabás, não escolheu Jesus, e era o lado bom. E essa multidão, às vezes é a nossa sociedade, nós agimos assim, sem pensar numa estruturação, sem pensar em uma coisa para o bem comum, nos deixando influenciar por sentimentos que são negativos ou por vibrações negativas, em o individualismo. E a gente, às vezes, essa é a nossa responsabilidade enquanto formador de opinião, e nós influenciamos as pessoas. E a gente está colocando dentro dessa nossa sociedade. Mas será que a gente consegue influenciar tanto assim? Hoje, com a tecnologia que nós temos, nós conseguimos influenciar pessoas. Provocar, às vezes, por alguns comentários, uma fake, ou seja lá o que for, uma movimentação social. Então, uma responsabilidade muito grande, e nem todos nós estamos preparados para isso. Nós precisamos aí ter conhecimento, ter embasamento, mas, sobretudo, discernimento e amor no coração. Sobretudo, a gente lembrar das palavras do Mestre, quando fala para fazer para o outro, a gente é para nós. É uma coisa que a gente ainda está um pouco atinhando. Quando a evolução humana iniciou, nós podemos pensar em alguns marcos. Um deles foi a descoberta do fogo. E as pessoas começaram a se aglomerar em volta do fogo. Descobriram, e às vezes precisavam se proteger dele, às vezes usariam para alimentação, o fogo era bom, o fogo trazia luz à noite. E as pessoas foram nesse instinto gregário, nessa acomodação, nessa união estruturada por alguma finalidade. E a gente começa a ter aí um princípio de uma sociedade, de um pequeno grupo de pessoas que estão ali por um interesse, por alguma coisa, é bom para elas. Dali, na evolução humana, nós tivemos a agricultura, as primeiras cidades, onde já se veem aí os primeiros conceitos de família. Os povos se aglomeraram para adoração aos deuses, e mais tarde a tecnologia foi aumentando isso, né? Até a gente chegar numa revolução industrial, onde a humanidade estava mais para o materialista, se juntando em termos de progresso, em termos de dinheiro, em termos de trabalho, e de repente chegou um marco, e foi a imprensa.
A partir da hora que chegou a imprensa e mais tarde o telefone, começaram as comunicações. Então, os nossos grupos dispersos nos vários países, como Emmanuel falou aí, nos vários continentes, nas várias formas de ver a vida, começaram a se conectar, a saber mais um dos outros, a terem as maiores trocas. E nisso, o que acontece? Maiores possibilidades de que as coisas boas, positivas, fossem se difundindo. Mas também surgem aí os nossos vícios, os nossos ciúmes, as nossas vaidades, numa velocidade estratosférica. Até chegar no ponto que nós estamos hoje, né? Aquela famosa aldeia global que a gente fala. Mas o que é essa aldeia? Não é mais aquela aldeiazinha do agricultor, pequena. Ela é uma coisa enorme. É todo o globo terrestre, vamos dizer assim. E o que nós estamos fazendo nesse progresso, nessa comunicação, nessa globalização, com a nossa parte espiritual? Nós trocamos tecnologia, nós trocamos conhecimento, nós trocamos riqueza material. Será que a gente está trocando amor? Será que a gente já se despertou para as trocas de vivência que são realmente necessárias para o nosso progresso? Aquilo interessa mesmo para nós? Hoje a gente pensa em usar a tecnologia para nos salvar de alguns cataclismas, de alguns impactos ambientais, de efeitos de guerra. Mas será que a gente usa para pensar na nossa salvação espiritual? Será que a gente está desperto hoje como sociedade para isso? E eu volto lá na época do fogo, dos primeiros agrupamentos, e surgiram as primeiras células sociais. E essas células sociais têm um nome, bem conhecido nosso, família. Iniciaram-se aí as primeiras famílias, as primeiras bases, as primeiras células, e foram dar sustentação a tudo que acontecia. O início de industrialização era muito trabalho familiar, pequenas indústrias, pequenas manufaturas dentro de suas casas. E hoje a gente, de certa forma, dispersou isso. E na nossa forma de entender, nós estamos deixando de ser esses grupos agregados para se tornar multidão, onde as famílias se desconhecem. Então, num processo como nós estamos, chegando num período de regeneração, todas essas mudanças, a Lei se lembrou muito bem, tudo isso está chegando para nós, a essa necessidade de pensar na família, na base, na sustentação. A família é uma célula social, mas uma célula, a gente sabe, ela pode dar origem a um corpo perfeito ou a um corpo assim não tão bom, a um corpo doentio. E o que nós temos que fazer? Cuidar desses primeiros momentos. Pensar na nossa micro-sociedade. Aquilo que a gente tem dentro das nossas casas, dentro daquele grupo familiar mais próximo. Pensar na solidez desse grupo, pensar nos princípios que a gente coloca no bom relacionamento, para que a gente esteja assim preparado para que a gente chama da grande família humana. É muito mais que a aldeia global que a gente fala, da comunicação. É aquela nossa sociedade onde a gente vai ter elevação moral, onde a gente vai poder praticar a fraternidade, onde a gente vai deixar de entender o mundo, a nossa vida, como uma existência única, mas sim esta daí é uma das nossas várias vivências, uma das nossas várias existências para uma vida enorme, onde a gente vai progredir muito, a gente vai se encontrar muito e vai fazer muita coisa. Então, a partir desse ponto, dessa parte basilar é a família, a gente sabe entender isso como o micro, o menor, mas é onde nasce o sentimento, é onde nasce a responsabilidade, é onde nasce a fraternidade, para a partir disso a gente conseguir chegar numa sociedade mais estabilizada, onde a gente consiga a evolução de todos e de cada um, voltando-se para aquilo que está lá no Evangelho de Jesus, que a gente procura, né? A paz, a tranquilidade, essa salvação que a gente busca, mas, sobretudo, essa evolução, onde já não haja necessidade de alguém pedir, de um irmão nosso nos pedir uma ajuda, porque antes ele peça, a gente já
verificou essa necessidade e já foi lá atender de coração aberto. É isso, Vini. Ok, Silvia, gratidão pelos seus comentários. Lili, vem para cá para o centro da tela, a palavra é sua, fique à vontade. Desculpa, gente, deu tilt aqui. Aconteceu alguma coisa, as telas ficaram todas confusas, me atrapalhei, desculpe. Vamos lá. Vini trouxe, logo de cara, ele já trouxe a questão 766 do Livro dos Espíritos, em que os Espíritos falam que a sociedade está na natureza e que Deus não nos daria faculdades como a fala e outras tantas, se a gente não precisasse delas para a vida em sociedade. E na questão 768 também do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se o homem, ao buscar a sociedade, obedece apenas a um sentimento pessoal ou se há uma finalidade providencial. E os espíritos respondem que o homem deve progredir, mas que sozinho ele não pode, porque ele não possui todas as faculdades, aquelas faculdades lá da questão 766. Ele precisa do contato dos outros homens, e que no isolamento ele se embrutece, e se estiola, é o termo que os espíritos usam, e estiola enfraquece, debilita. Então, a gente começa já, logo de cara, a gente já volta lá no livro já vai para o Livro dos Espíritos pensando em tudo aquilo que a gente leu a respeito de sociedade, né? A palavra sociedade, ela tem origem no latim e ela significa associação. E a gente já estudou associação aqui, acho que no capítulo 8, e lá nos primórdios, quando a gente ainda não era um homem, mas a gente ainda estava num estado primitivo, os seres já se associavam, né? Nós já nos associávamos e nos relacionávamos para facilitar e para garantir a nossa sobrevivência. E essa associação, ela foi se tornando mais elaborada, e hoje a gente se associa por diversas razões, e aí o Emmanuel fala lá na mensagem 8 que a gente vive em constante regime de comunhão, e que a gente vai sempre atraindo e repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos para o bem ou para o mal. E quando Emmanuel conceitua a sociedade como uma grande floresta de criações mentais, e eu achei muito interessante ele usar o termo floresta, e assim, o que me ocorreu na hora foi pela diversidade que a gente encontra na floresta, né? Mas eu acho que o que ele queria, o que ele pretendia era ilustrar a ideia de que cada um de nós recebe de acordo com as suas obras. E que tudo aquilo que a gente pensa, fala ou faz, para o bem ou para o mal, reflete o que e quem a gente é, de acordo com o patamar evolutivo que a gente alcançou, e que vão nos situar exatamente no lugar que nos cabe estar, no lugar onde a gente precisa. Então, não tem privilégio, não tem benesses. É apenas um retorno do que a gente tem oferecido e espalhado nessa jornada aqui na Terra. A sociedade que a gente está inserido nada mais é do que a reunião dos seres necessitados mais ou menos das mesmas lições educativas, mais ou menos os mesmos conhecimentos, o conjunto de circunstâncias e experiências são mais ou menos comuns e vão propiciar que a gente alcance essa educação, esse conhecimento e essa evolução.
Então, assim, pelas afinidades e pelas inclinações, a gente vai se reunindo, uma hora aqui, outra hora ali, outra hora lá, do outro lado do planeta, sempre de acordo com os pensamentos e sentimentos que a gente alimenta, e que sempre vão determinar a companhia que a gente vai ter na nossa jornada aqui, porque vai nos vincular a um povo ou a um grupo de pessoas que partilha desses sentimentos, desses pensamentos. Então, através das várias existências que a gente vai tendo, a gente vai sempre se associando a outros grupos, dependendo dos reflexos que a gente está produzindo e dos reflexos que a gente está absorvendo nos ambientes por onde a gente esteve, né? E a cada reencarnação nossa, a gente recomeça o trabalho que a gente não conseguiu concluir. Mas não porque a gente esteja sendo punido, é porque a gente está recebendo uma nova oportunidade para obter êxito onde a gente falhou, para a gente aprender a identificar e trabalhar a nossa insensibilidade diante das fragilidades dos nossos irmãos, e que se traduzem em orgulho, em vaidade, intolerância, em rancor, e que só através do convívio, através da vida em sociedade, é que a gente vai conseguir aprender. O ser humano é complexo, mas ele não é completo. E o Kardec fala isso, acho que foi a Silvia que citou, né? Ele não é completo. Então, ele demanda que essas relações sociais o conduzam através de vários aprendizados, onde ele vai se refinar, onde ele vai se apurar espiritual e moralmente, até alcançar a plenitude. E eu acho bastante interessante quando Emmanuel chama a sociedade humana de filtro, porque o papel do filtro é o de separar, de selecionar, de escolher o que é bom e reter, bloquear e, por fim, descartar o que não é. Então, não adianta a gente culpar Deus, não adianta a gente culpar os outros pelas circunstâncias em que a gente está, porque foram as nossas escolhas que nos trouxeram até aqui. Porque o nosso filtro não funcionou como deveria, né? E porque a gente não conseguiu descartar as nossas impurezas como a gente devia. O que a gente precisa agora é usar o filtro, usar um filtro melhor, usar um filtro mais eficaz, e para que a gente possa identificar o que vem, o que chega até nós, e aproveitar ou não aproveitar. E principalmente, né, nesse processo de utilização do filtro, que a gente não se lambuze mais mexendo nele, né? E eu queria encerrar chamando a atenção para uma outra questão do Livro dos Espíritos, está na 877, na parte da Lei de Justiça, Amor e Caridade, Kardec pergunta para os espíritos da necessidade que o homem tem de viver em sociedade, nascem-lhes obrigações especiais? E os espíritos respondem, sim, e a primeira de todos é a de respeitar os direitos dos seus semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos procederá sempre com justiça. Em vosso mundo, porque a maioria dos homens não pratica a lei de justiça, cada um usa de represálias. Essa a causa de perturbação e da confusão em que vivem as sociedades humanas. A vida social outorga direito e impõe deveres recíprocos. Então, é aquela história do bônus e do ônus.
Os bônus são os direitos que nós temos quando a gente vive em sociedade. O auxílio que eventualmente a gente recebe, o amparo, agilidade no progresso, que a gente demoraria muito mais se a gente estivesse vivendo sozinho. E o ônus são os nossos deveres para com os nossos semelhantes, o respeito e aquela célebre frase que a gente fala aqui quase toda semana, não fazer ao próximo o que a gente não gostaria que fizessem para a gente. Então é isso por enquanto. Vini, com você. Ok, Lili, obrigado pelos seus comentários. Carmen, vem para cá para o centro da tela, a palavra é sua, fica à vontade. Ok, então vamos lá. Repare que eu fico mexendo meus livros aqui, tá? Quando Emmanuel traz para nós esse livro Sociedade, e muito bem quando a Fernanda trouxe para nós as primeiras frases de impacto, né, que ele traz em cada capítulo. Então, eu destaquei, assim, algumas palavras daqui do texto para a gente fazer uma reflexão em cima. Logo de início ele fala, a sociedade, uma imensa floresta de criações mentais. Isso nos remete ao primeiro capítulo desse livro, quando nós estudamos, quando ele traz que a mente é o espelho da vida. Porque se nós estamos vivendo em sociedade um com os outros, nós precisamos ter trocas. E já aqui mesmo já estudamos aquele capítulo de associação, o capítulo de sugestão, o capítulo de vontade. Então, de novo, ele lembra para nós a sintonia, a afinidade, a simpatia, a antipatia. Porque nós já vimos também, nós já lemos até aqui, esse capítulo 18, que todos nós assimilamos os reflexos um dos outros, frase também do próprio Emmanuel, dentro que da nossa relativa capacidade de assimilação. Então, nesse trecho, nesse texto, eu destaquei quando ele fala que o serviço de autoeducação, ele está trazendo para nós a educação, mediante o serviço à comunidade. Então, significa o quê? A gente precisa ter uma ética em favor do nosso relacionamento. Depois eu vou trazer um destaque também, quando ele traz assim a palavra conduta, o nosso comportamento, a nossa convivência. Quando ele diz que nós colhemos os resultados de nossa conduta. E aí, dependendo de como for, através que ele chama a atenção do princípio de ação e reação. Porque a gente sabe que tem o princípio e tem a lei de causa e efeito. Então, dependendo da nossa conduta, a nossa vivência na sociedade, nós vamos precisar recomeçar o trabalho para regenerar as nossas atitudes. São sempre as nossas, né? Lembrando disso. Não é também ficar espizinhando a conduta do outro o tempo todo da nossa vida. Então, quando a gente fala assim, de causa e efeito, que ele traz para nós lá no início, a consequência dessas causas e efeitos dentro da sociedade, do nosso convívio. A gente tem que parar para refletir que as nossas realizações positivas dentro dessa lei de causa e efeito, elas vão, pelo menos, nos esforçar para nós eliminarmos ou diminuir o peso das realizações negativas e prejudiciais na convivência, num todo. Então, quando a gente lembra que Emmanuel traz para nós, que as criaturas, de um modo geral, o ser humano, nós somos o nosso psiquismo, a gente também já viu isso, somos herdeiros de nós mesmos. Conforme o nosso psiquismo vai atuar, né, nessa convivência, conforme nós vamos nos apresentar perante a sociedade, na troca do nosso dia a dia. Então, nós precisamos, o que a convivência nos traz? Nós precisamos trabalhar os nossos sentimentos. Então, também faz parte da nossa evolução, faz parte do nosso progresso, faz parte da nossa transformação moral. Então, quando a gente pensa assim, então dentro da sociedade, além da caridade, claro, qual é a nossa meta? Viver bem. Ok, viver bem. Mas, em primeiro lugar, vem o quê? O bem viver. O que seria o bem viver? Porque é uma conquista nossa, é uma conquista pessoal. Então, entra a conduta que Emmanuel traz, entra a autoeducação,
E vai entrar o quê? Um comportamento saudável. Porque a gente está falando aqui, quando a gente lembra de viver em sociedade, a gente lembra que é um intercâmbio social, porque faz parte viver socialmente. Por isso que quando o Vini traz para nós que é perfeito isso, lembrando da lei de sociedade, a gente não teria como não deixar de lembrar, ela faz parte de uma lei divina. Essa lei de sociedade faz parte de uma lei moral. Então, nós não fugimos dessa lei, porque quando a gente lembra que o progresso vai nos empurrar, à medida que a gente sair do caminho, dar uma desviadinha, ele vai dar um chacoalhão em nós, ele vai nos empurrar. Então, essa convivência, porque nós vivemos em grupo, a Silvia já trouxe também, vai depender o quê? De uma afinidade. E essa afinidade vai ser através do quê? Aí a gente volta no nosso psiquismo, através das nossas construções mentais e emocionais. Então, quando a gente lembra da autoeducação, é interessante que ele fala auto nos educarmos, é importantíssimo. Mais uma vez, Livro dos Espíritos, Kardec, ele traz para nós. Quando ele faz num comentário, que ele diz que há um elemento que se não costuma pesar na balança, e sem o qual esse elemento é a educação. E ele deixa bem claro, Allan Kardec, não é a educação intelectual, é válido, claro, a gente sabe que nós precisamos do intelecto, da inteligência, mas a gente está falando de conduta, de comportamento, de convivência, de social, de viver em sociedade. Então ele fala, esse elemento é a educação moral, é a arte de formar o quê? Caracteres, hábitos, inclusive mais para frente, aqui no livro Pensamento e Vida, a gente vai falar, tem um capítulo sobre os hábitos. Então, ele fala, a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Quando a gente vai dar uma olhadinha lá em Obras Póstumas, no preâmbulo, Kardec traz de novo para nós, é pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. Então, é interessante chamar a atenção para isso, porque a educação realmente é a base da ética, é a base da boa convivência, é a base do viver bem e do bem viver, que é a nossa meta, que nós precisamos nos esforçar. Já sabemos também que, quando nós estamos vivendo em conjunto, nós estamos nutrindo, né, a presença de quem está ao nosso redor. E a gente também precisa tomar cuidado com que nós estamos nos alimentando, com que nós estamos nutrindo, porque é de muita importância a convivência para quê? Para nós desenvolvermos nossos valores, aqueles valores que estão lá adormecidos, aquelas qualidades, aquelas virtudes. Porque as imperfeições que nós temos, nós já sabemos, já conhecemos, inclusive já apontamos, às vezes, nos outros. Mas o mais importante dessa autoeducação, repetindo, dessa conduta que ele traz para nós nesse capítulo, é exatamente isso, é nós desenvolvermos aquele nosso íntimo, as nossas virtudes, as nossas qualidades, no todo, para a gente, irradiar a energia, irradiar o bem, irradiar as nossas alegrias. Então, quando a gente fala em alegria, a alegria de viver, a gente precisa também parar para pensar nisso, porque à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo que nos poucos momentos, ou parcos momentos, vamos dizer assim, nós temos a alegria de viver, sim. A alegria de viver em sociedade, a alegria de contribuir, a alegria de caridade ao próximo, a alegria da troca, porque nos faz bem. Então, ela vai o quê? Amenizar, às vezes, um conflito. Quando a gente fala, quando dois não quer, um não briga, quando dois não quer, vice-versa, qualquer coisa parecida. Então, a gente sente o bem-estar ao nosso redor, a gente sente aquela vontade do bom convívio, a gente sente aquela vontade de uma troca, porque a alegria, ela é o quê? Ela é motivadora,
ela é constante, ela nos traz leveza. Quando a gente lembra aqui do livro dando crédito aqui para Espírito Joana de Ângeles, através do Divaldo Pereira Franco, do livro Vida, Desafios e Soluções, ela diz que a vida é um poema de beleza, cujos versos são constituídos de propostas de luz, escritas na partitura da natureza, que ele exalta a presença em toda parte. Isso significa o quê? Que também dentro do convívio social, dentro da sociedade, às vezes a psicosfera, às vezes a nossa volta, ao nosso redor, é triste quando a gente está com uma pessoa que tenha dificuldades, não entrando em julgamento de ninguém, mas são aquelas dores da alma, às vezes o mau humor, a gente tem que ter compaixão, às vezes aquela convivência tóxica. Então, tem muitas nuances ao nosso redor em viver em sociedade. E nós, mais do que nunca, seres humanos no estágio evolutivo que nós estamos, às vezes essas nossas imperfeições chocam, né, um com os outros, batem de frente, dão conflitos. Por isso que eu também destaquei na autoeducação, conduta e convivência, trazer um pouquinho nos esforçarmos para essa alegria de viver. Vinícius, com você. Ok, Carmen, gratidão pelos seus comentários, gratidão pelo comentário de cada um aqui, muito pertinentes, conseguimos aprofundar bastante o tema. E temos uma pergunta aqui do Daniel, que ele lança para a gente. Conforme Emmanuel, o mecanismo da reencarnação oportuniza a inversão da condição social, reconciliando o pretérito em irmandade, humildando por nobreza de ser, resgatando vítimas e algozes no bem. Então, Gleice, de fato, conforme nos traz aqui o Daniel, a oportunidade da reencarnação é justamente de voltarmos, e muitas vezes acontece essa inversão, não é? Onde ali muitas vezes eu fiz alguém sofrer, agora eu volto àquele mesmo convívio em sociedade, né, para tentar me reajustar, para tentar corrigir aquele ato que eu cometi no passado. Então, inclusive, a reencarnação é um ato de misericórdia divina, não é, Gleice? Exatamente. Lembrando que uma oportunidade não necessariamente quer dizer que nós vamos aproveitá-la, né? Ela é uma oportunidade que nos é oferecida, mas sempre nós temos o nosso livre-arbítrio. Podemos, por escolha, por decisão, não aproveitá-la, mas sim, cada reencarnação é uma oportunidade que nos é dada para revermos as escolhas do passado, para fazermos os reajustes necessários para aquilo que determinamos lá atrás. E nesse caso, exatamente, né, de reconciliar o pretérito, normalmente isso depende de dois seres, de duas individualidades ou até mais. Então, por mais que eu, da minha parte, tenha muita boa vontade, muita disposição para esse reajuste, para essa reconciliação, ainda também dependo da boa vontade do outro. Mas sim, Daniel, com certeza a reencarnação é essa oportunidade, esse voto de confiança que as leis divinas nos proporcionam. E você, Fernanda, o que teria para dizer para o Daniel nesse sentido? A reencarnação é uma oportunidade, né, que a gente tem do retorno ao convívio em sociedade para justamente apararmos essas arestas, não é? E muitas vezes a gente vai ter justamente no núcleo familiar as reparações que a gente destruiu em reencarnações anteriores, né? E aí se torna às vezes muito pesado, às vezes aqueles espíritos vêm em situações complicadas no núcleo familiar para que possam reparar esses danos causados em vidas anteriores. Mas é importante frisar, né, que nós temos essa oportunidade de regenerar os laços, né, de estreitar e não mais romper laços, seja no ambiente familiar ou ou com outras pessoas. Mas na nossa vida terrena, na nossa própria reencarnação, muitas vezes a gente vai ter que ser persistente,
porque as situações elas vão acontecendo de forma recorrente e nós temos que reparar na própria reencarnação muitas e muitas vezes as situações que nos afligem. Então, eu posso ter, de repente, não me dar muito bem com a minha mãe, ou com meu pai, ou com o irmão, enfim, às vezes eu posso não querer perdoar aquela pessoa, mas a gente tem que insistir 1, 2, 3 vezes, e muitas vezes continuar nessa caminhada para que a gente não leve essa bagagem para outras, né? Então, muitas vezes a gente vai ter que tentar fazer esse trabalho de reconciliação e de resgate, muitas vezes na nossa própria reencarnação. E aí a gente vai ter que ter persistência, fé, amorosidade e compaixão para que a gente consiga reconstruir todas essas desavenças que a gente teve com outra ou com outras pessoas, né? Com certeza. E você, Silvia, o que teria para dizer para o Daniel nesse sentido? Até fazendo aqui um pequeno complemento, falando até de família, de laços de família, né? Porque lá na questão 774 de Livro dos Espíritos, em um trechinhozinho da resposta que a espiritualidade são necessários ao progresso. E os laços de família estreitam esses laços sociais. Eis porque os laços de família são também uma lei natural. Então, nesse sentido, a convivência, o retorno, né, através da reencarnação com essas pessoas que compõem a nossa família, é justamente essa oportunidade da gente aparar essas arestas, como ditas pelo Daniel, não é? Exato, Vinícius. São oportunidades valiosíssimas que nós recebemos de voltar dentro de um mesmo núcleo, um mesmo conjunto de pessoas, vamos chamar assim, onde a gente possa fazer essas reparações, onde a gente possa exercitar aquilo que está faltando para nós, né? A gente fala muito em questão de família, do perdão, da paciência, situações que nós vivemos, às vezes uma pessoa mais velha, e a gente precisa muita paciência para levar, né? Para a gente entender. São oportunidades riquíssimas para que a gente mude, para que a gente repare, para que a gente aprenda, né? Eu tinha comentado há um pouco atrás sobre a família ser essa célula social, né? Ela é a célula do aprendizado também. E nós temos que pensar em todas essas reconciliações, em todas essas provas, há uma quantidade imensa de aprendizado para nós. E nós somos renitentes numa encarnação e não aprender e não querer mudar, nos é oferecido novamente uma oportunidade numa próxima. E oferecido ali em família, onde é mais fácil, onde estamos mais próximos, onde nos conhecemos melhor, onde nos sentimos melhor. E muitas vezes a gente não aproveita essa oportunidade, não entende. E estamos ali para isso, né? Viemos, mais uma vez, agraciados por esse convívio que às vezes é difícil, né? Para nós aparenta difícil, mas na realidade nós não enxergamos, o difícil não é o convívio, o difícil somos nós, ainda não mudamos. Difícil é a nossa persistência em coisas erradas. Nós muitas vezes passamos algumas situações familiares e nós falamos, mas de novo isso? Outra vez está me acontecendo. A primeira foi meu tio, olha minha prima, ninguém me entende. Aí passa mais um tempo, já não bastava isso, agora foi meu irmão, a mesma história. E a gente não está percebendo que a lição está ali batendo na nossa porta, não são eles estão aí dizendo, reveja a sua forma de ser, reveja como você está fazendo as coisas, nós estamos te mostrando. Nós estamos mostrando para vocês dessa árvore de sentimentos que nós temos na sociedade, onde a tua folhinha da árvore está errada. Então, são oportunidades que a gente não deve perder. Na verdade, a gente deve agradecer, a gente deve abençoar todos esses percalçozinhos que vão aparecendo nas nossas reencarnações para que a gente aprenda e evolua. Vini?
Perfeito. E você, Lili, o que teria para dizer para o Daniel nesse sentido? E a proposta da reencarnação de ser uma oportunidade de aparar essas arestas aqui enquanto sociedade? Eu acho que o objetivo da reencarnação é justamente que a gente venha fazer esses reparos, esses reajustes. Acho que essa é a essência, né, de a gente ter tantas oportunidades. E, assim, a gente precisa aproveitar muito bem essas chances que a gente está tendo, né, de promover essa harmonia, esse reajuste, porque alguém tem que fazer o caminho da volta, né, Vini? Se a coisa está descambando, se a coisa está a caminho do desentendimento, e encontrar no outro mais disposição para malquerença ou para conflito, não vai ter jeito. Então, eu acho que a gente tem que ter em mente que algum de nós envolvidos numa relação, e num reparo, e num resgate, enfim, algum de nós tem que fazer o caminho da volta, e dizer, não, chega, isso daqui, paramos aqui, daqui para frente a gente vai fazer um caminho diferente do que a gente fez até agora. Claro que é difícil, né? Óbvio que é difícil. Eu só queria fazer uma observação com relação a isso que o Daniel falou, né, que oportuniza a inversão da condição social, sim, né, até explica e justifica muitas coisas que a gente vê, que a gente muitas vezes não consegue compreender por que elas acontecem. Mas, assim, a gente não pode engessar e olhar as pessoas, né, uma pessoa que está numa situação de extrema pobreza, de extrema humildade, olhar a pessoa e pensar, nossa, essa pessoa na outra vida deve ter sido, deve ter usado muito mal a sua riqueza, deve ter judiado dos seus empregados, dos seus colaboradores, enfim, né, seja lá o que essa pessoa tenha feito. Primeiro, porque a gente pode ser que essa pessoa que está nessa condição de extrema pobreza, ela não esteja resgatando ou pagando alguma coisa, mas ela pode ser um espírito que, de repente, se sentiu motivado a passar por uma prova mais difícil para agilizar o seu aperfeiçoamento, né? Para dar mais rapidez para a sua evolução. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E a outra coisa que a gente precisa pensar, quando a gente vê a pessoa numa situação que a gente olha e pensa, nossa, aquela pessoa deve ter sido muito má na outra, esse é um pensamento que a gente não deve ter, a gente não está aqui para julgar. Quando a gente vê uma pessoa numa situação delicada, antes de pensar no que ela fez para chegar nessa situação delicada, a gente tem mais é que pensar o que a gente pode fazer para ajudá-la a sair dessa situação delicada, né, dessa situação de dificuldade que ela está enfrentando. A gente não está aqui para julgar, a gente não está aqui para complicar a vida do outro, a gente está aqui para justamente fazer o contrário, para aliviar, para ajudar, fazer o que a gente pode e esteja ao nosso alcance, que às vezes é pequenininho, mas ok, está valendo. Pequenininho ou grande está valendo, o que vier é legal, né? Então, assim, oportuniza a inversão, claro, explica, justifica, mas não vamos engessar, não vamos ficar com essa ideia travada de que a pessoa que está ali, ela está numa situação de extrema pobreza, porque na outra ela foi extremamente rica e usou muito mal a sua riqueza, ou, enfim, as situações são muitas, né? Ele fala de supremacia no livro, ele fala de opressores, mas, enfim, de repente, não é o caso. Então, não vamos colocar olhos com esse... não vamos ser preconceituosos e fazermos julgamentos precipitados, né? Só isso. Ok, Lili. E você, Carmen, o que teria a dizer para o Daniel nessa questão acerca da reencarnação enquanto oportunidade no retorno ao convívio em sociedade, a parar arestas?
Quando eu sempre lembro que o nosso bate-papo, a nossa reflexão é sempre na visão da doutrina espírita, que o espiritismo traz para nós. Então, somos reencarnacionistas. E isso também é só para a gente deixar um pouquinho mais claro, se for possível, para as pessoas que nos ouvirem em algum momento, que não são reencarnacionistas. E nós também precisamos entender e respeitá-las, porque a reencarnação também é uma lei divina, é uma lei de Deus. Então, quando Daniel traz para nós reconciliando o pretérito, a gente pode até dizer que um dos objetivos da reencarnação é a reconciliação. Porque aí a gente volta no tema da sociedade, da convivência, da conduta. Então, essa reconciliação, ela é uma oportunidade que a gente vai testar a tolerância, a gentileza, a fraternidade, o amor, a amizade entre os nossos, né? Então, a gente precisa, sim, ter admiração pelo outro, ter o respeito, a oportunidade de fortalecer os vínculos. E a gente lembra mais uma vez por conta do esquecimento, que é uma bênção. Então, quando a gente para pensar a oportunidade que nos é dada em cada reencarnação, desse convívio, da gente poder aparar essas arestas, nós já estamos sendo abençoados. É isso, Vinícius. Ok. Eu gostaria de trazer mais um pontozinho para a nossa reflexão aqui na noite de hoje, até mudando um pouquinho o rumo, porque a gente tem falado bastante em termos de comportamento na sociedade, não é? Então, o que eu tenho feito para o próximo, o que eu tenho recebido para o próximo, qual é a contribuição que eu tenho dado na sociedade, mas eu gostaria de falar um pouquinho também de sintonia. Enquanto espíritas que somos, não é? Qual é a minha contribuição para uma sociedade com um padrão vibratório um pouquinho melhor também? Não é? Porque muitas vezes nós também fomentamos que o ambiente, não só na nossa casa, mas em qualquer lugar, às vezes fique pesado, né? Uma atmosfera pesada, a gente contribui. Até a Gleice chegou a comentar algo de, a gente acha, vamos supor, que o mundo está perdido, nada mais dá certo, e a gente vai emanando aquela vibração negativa que toma conta do outro, a gente influencia, a gente é influenciado, quando vai ver, está todo mundo naquela nuvem de vibração negativa, e automaticamente, quando a minha vibração está negativa, eu atraio o quê? Espíritos que estão também na mesma faixa de sintonia, né? Então, estou envolto também, como diria Paulo, daquela nuvem de testemunhas que está ali estagiando na mesma faixa de vibração. E até Allan Kardec, ele traz a questão da obsessão coletiva. Eu queria destacar só um pequeno trechozinho do que está lá na Revista Espírita de 1865, fevereiro, quando ele define que, quando acontece de muitos espíritos envolverem uma sociedade, ele diz que é o resultado de uma obsessão coletiva, verdadeira epidemia de maus espíritos, como se produziu no tempo do Cristo em outras épocas. Cada população, diz Kardec, deve fornecer ao mundo invisível espíritos similares que do espaço reagem sobre essas mesmas populações, das quais, por força da sua inferioridade, eles conservam os hábitos, as inclinações, os preconceitos. Onde eu quero chegar com isso, Gleice? É nosso dever, não é? Enquanto espíritas que somos, entendendo essa questão da sintonia, entendendo que também todos somos médiums, não é? De nós darmos uma contribuição para que a sociedade na qual nós estamos inseridos passe também um ambiente, digamos assim, com um padrão vibratório mais elevado, ser a nossa responsabilidade desviar, geralmente, aquilo que é negativo e tentar nutrir a esperança na mente das pessoas, né? Até quando eu sei que você é da área, me lembrou uma frase do Carl Gustav Jung, que ele diz que as nossas guerras são verdadeiras epidemias psíquicas, né? Então, o que é que eu estou nutrindo? O que é que eu estou dando? Com o que estou me sintonizando? Eu estou sendo apaciguador? Eu estou sendo pacificador? Eu estou sendo conciliador? Ou estou ajudando a manter aquele padrão vibratório negativo? É a nossa responsabilidade, não é, Gleice? Total. Você foi falando, eu vim pensando aqui, meu Deus, falo disso o dia inteiro, o tempo todo, né? Mas não falando, né, no campo profissional e falando no campo mesmo doutrinário, os espíritos se atraem por afinidade.
Não é este o conceito da doutrina espírita? Então, espíritos encarnados ou desencarnados? É assim que funciona. Nós nos atraímos aos amigos por afinidade. Nós nos simpatizamos com as pessoas quando o assunto nos interessa, quando os gostos são semelhantes, nós achamos alguém simpático quando estamos falando de um assunto e a pessoa gosta do mesmo assunto, quando estamos ouvindo uma música e a pessoa gosta da mesma música. A mesma coisa acontece com os espíritos. Quando nós estamos vibrando na mesma sintonia deles, eles nos acham atraentes e se aproximam. Então, nós precisamos, quanto espíritas, estudiosos dessa doutrina, que nos esclarece tão bem, estarmos atentos a esses detalhes. Se o nosso orbe está tão adoecido, se essa psicosfera está tão contaminada, nós precisamos estar atentos se nós não estamos contribuindo com isso, com as vibrações que estamos, emanando. Então, os consultórios psicológicos, psicanalíticos, estão lotados de pessoas, adoecidas, porque elas estão focando em coisas erradas. Uma orientação que nós damos o tempo todo. Tudo aquilo que você foca, cresce. Então, cuidado no que você está focando. Porque se você foca na tristeza, ela cresce. Se você foca no medo, o medo cresce. Se você foca na reclamação, motivos para reclamar, crescem. Que tal focar na gratidão? Que tal focar na alegria? Que tal focar em coisas boas? É isso. Muito bom. E você, Fernanda, o que teria a dizer a esse respeito? É de nossa responsabilidade, tomarmos, digamos assim, conta daquilo que estamos emanando, daquilo que estamos atraindo e ajudarmos a contribuir para uma sociedade com um padrão vibratório um pouco mais elevado, não é? Exatamente, Vinícius. E é importante essa palavra, responsabilidade, porque muitas vezes a gente quer, como ser humano, terceirizar a responsabilidade. Então, quando a gente não faz um trabalho de reflexão e assume as responsabilidades, as rédeas da nossa vida, os nossos sentimentos, aquilo que está passando dentro de nós, como eu preciso me conhecer, como eu estou percebendo que eu estou agindo diante das pessoas, diante das situações, e também a nível espiritual, estou me sintonizando, não botando a culpa. É a culpa do obsessor, porque o obsessor apareceu, e aí aconteceu tudo isso. Não, a partir do momento que eu deixei entrar em sintonia com determinados sentimentos, e não vamos dizer que a gente não vai ter sentimentos negativos, é importante frisar que nós vamos ter esses sentimentos, mas que nós temos que ter essa responsabilidade de saber que não é culpa nem do outro encarnado e até do desencarnado. E aí, quando a gente assume isso, eu acho que a coisa começa a tomar uma outra dimensão. Até porque a nossa percepção, a partir do momento que a gente tem essa coisa de chamar para si o que está acontecendo e de entender esse processo, até o nosso olhar para o outro passa a ser diferente. Então, aí eu começo até a olhar o outro que está num momento de raiva, que está num momento também difícil, com outro olhar, até um olhar de compaixão. Ou no mínimo de compreensão. Eu entendo o que você está passando, porque eu também passo pela mesma situação. E aí a coisa muda de figura, porque aí eu estou entrando num processo mais compreensivo, então estou entrando em um processo de me responsabilizar por aquilo que devo e também por as coisas que também não estão ao meu alcance. Então, sim, nós temos uma grande parte nessa construção mesmo. E tudo começa quando a gente chama a responsabilidade para si. Muito bom. E você, Silvia, o que acha a respeito dessa questão? É de nossa responsabilidade contribuirmos para uma sociedade com um padrão vibratório
pouquinho mais elevado, não é? Com certeza, Vini. É nossa responsabilidade como ser humano e mais ainda como espírita. E nós já temos conhecimento, nós já temos algum conhecimento, já estamos longe de ter conhecimento, mas estamos atinhando. Mas alguma coisa a gente já sabe, a gente já conhece. E em muito foi dado, muito será pedido. Nós recebemos essa graça de algum entendimento já, então nós devemos usá-lo pelo melhor. Nós devemos sintonizar as coisas boas e passar coisas boas. E saber filtrar a nossa forma de fazê-lo. E se eu estou sintonizando uma coisa positiva e vejo algumas pessoas, um grupo, minha família, por exemplo, sintonizando no negativo, não é para eu chegar lá brigando e falando, não é nada disso, mudar tudo, vocês estão errados, não. É entender essas pessoas ainda não têm esse conhecimento, elas têm seus motivos ainda para pensar assim, e trazer uma nova visão, mostrar, é outra coisa sintonizar, mas de uma forma aridosa, sobretudo, de uma forma indulgente. Agora, a responsabilidade nossa, ela só aumenta na medida que a gente vai conhecendo. A responsabilidade sobre essa dádiva a gente recebe do entendimento. Vini? Ok, e você, Lili, o que acha a esse respeito? Né? Vamos contribuir para uma sociedade com um padrão vibratório um pouquinho mais elevado, para que as pessoas, não é, se sintam também mais leves, e como disse a Gleice, né, focar na gratidão, focar na alegria, naquilo que é importante, e contagiar, né, vibratoriamente as pessoas ao nosso redor com essas virtudes, não é? É engraçado como a gente pensa assim, né, na sociedade ou na comunidade, como se a gente não fizesse parte daquilo, né? Como se a gente estivesse na plateia, vendo o caos instalado, né? Como se, ok, olha o que está acontecendo ali, né? E está tudo errado, enfim. Como se a gente não fosse uma parte dessa engrenagem que não está funcionando bem, né? É bem interessante isso. E aí, quando a gente se toca que a gente é uma parte dessa engrenagem que não está funcionando bem, aí a gente começa a se enxergar, né? De repente, como uma pecinha que não está lá funcionando tão bem assim como a gente imaginava, né? Não, mas por acaso hoje eu estava lendo um artigo e um estudo que foi feito na Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, e o estudo diz o seguinte, que as pessoas que se associam, que convivem com pessoas que são deprimidas ou ansiosas, elas acabam absorvendo e se sentindo deprimidas e ansiosas. Mas, e aí é o legal da história, né? No estudo, eles conseguem identificar que, apesar de tudo isso, a felicidade é muito mais contagiante. Contagia muito mais do que a ansiedade, enfim, a depressão. E por que eu estou falando isso? Porque, olha, a responsabilidade da gente, né? Se eu vou ter um pensamento tristonho, depressivo, ansioso, quem está do meu lado vai sentir essa vibração e vai, muito provavelmente, ser envolvido por ela. E se eu sentir felicidade, eu não estou falando aqui que a gente tem que sair por aí rindo de tudo, porque tem horas que as coisas não são fáceis mesmo, né? Mas assim, se a gente enxerga a coisa com otimismo e a gente consegue, de repente, se sentir feliz e alegre, a gente também contagia as pessoas que estão do nosso lado de uma forma muito mais poderosa, segundo esse estudo aí da Universidade de Massachusetts, né? A gente, assim, pelo tipo de situação que a gente vive aqui no planeta Terra, a gente pode imaginar, a gente pode ter uma boa ideia, né, do tipo de espíritos que habitam nesse planeta, inclusive nós. E partindo desse suposto, né, de que
o tipo de espírito que habita aqui não é lá muito elevado, o que faz a gente supor que no plano espiritual a companhia que a gente tem é diferente? Não é, né? Se a gente está aqui num padrão vibratório baixo, é lógico que na psicosfera o padrão vibratório também é baixo, porque a gente está atraindo por afinidade, por sintonia. Óbvio que haverá aqueles espíritos que vêm em nosso auxílio, que são espíritos abnegados, que vêm para, num esforço, fazer com que a gente melhore essa psicosfera, né? Tudo isso a gente sabe que existe, o nosso anjo da guarda que vai aparecer toda vez que a gente chamar, mesmo a gente fazendo recorrentemente coisas que a gente não deveria. Mas é óbvio que do lado de lá, quem nos faz companhia é tão imperfeito quanto nós. Né? Então, a gente vai atrair nesse mesmo nível de vibração, de padrão vibratório. Se a gente pretende que a vibração melhore, a gente tem o dever e a responsabilidade de melhorar a vibração, né? Para que a gente atraia espíritos mais, a companhia de espíritos mais esclarecidos, mais generosos, enfim. Responsabilidade nossa, sempre, né? Depende de nós, o que a gente vai fazer. É isso. E você, Carmen, o que teria a dizer a esse respeito, né? Considerando que a gente tem o dever de contribuir para uma vibração melhor na sociedade, lembrando até do que traz Kardec, né? Das obsessões coletivas, epidêmicas, né? Porque justamente se todo mundo ficar pensando negativo, automaticamente a gente se conecta só com o que é negativo. E aí a gente está ali numa nuvem de testemunhas, como diria Paulo, só negativa, não é? É ótimo você já ter trazido esse tema, a obsessão hoje, porque, inclusive, a gente vai, dentro do livro Pensamento e Vida, vai ter um capítulo sobre obsessão, e é ótimo. Por quê? Exatamente isso. Quando a gente fala, eu até trouxe hoje na nossa reflexão, né? Nós somos a criatura detentora do psiquismo dela, do que ela está pensando. Então, a gente, com relação ao processo obsessivo, a uma influenciação ao nosso redor, dentro da sociedade, dentro da nossa convivência, a gente sabe, assim, do poder da massificação, da influência que vai chegando, porque nós somos também formadores de opinião. Sempre quando nós estamos falando algo para o público, para alguém, agora, nesse momento, os influenciadores, mas nós somos os influenciadores do bem, do Cristo, estamos fazendo uma reflexão de Emmanuel, o nosso mentor aqui agora é através dele. Mas, quando a gente sabe que a sintonia, através de uma obsessão até simples e sutil, é que nós estamos abrindo a brecha, é que nós que estamos nessa faixa, numa frequência que está dando a oportunidade de sermos obsidiados e não realmente terceirizar para o outro, a gente precisa pensar no que nós estamos pensando. Então, quando a gente lembra, quando Jesus fala, orai e vigiai, sempre fala, né? Não é ficar vigiando o vizinho, a fofoca acima do muro. Orai e vigiai o nosso pensamento e o que está acontecendo ao nosso redor. É interessante que tem o apóstolo Marcos, ele diz Marcos, né, que Jesus disse, olhai, vigiai e orai. Então, quando você traz Paulo, Vinícius, a gente também precisa lembrar que Paulo já falou, né, agora com as minhas palavras, mas Paulo disse, ponderai, discernir, retém o bem. Paulo já está trazendo para nós essa dica. Então, voltando em Marcos, ele fala assim, que primeiro nós precisamos primeiro olhar. Aí vamos examinar, vamos ponderar, vamos refletir,
para que a vigilância, o vigiar, não seja incompleto. Então, assim, discernir é a primeira preocupação que nós precisamos ter na vigilância. E aí vai de encontro com Paulo. Ponderai, discernir, retém o bem. Por quê? Porque nós precisamos, aí sim, observar as sugestões que estão nos chegando. Por quê? Porque, repetindo, se nós temos a oportunidade de sermos influenciadores do bem, vamos mudar esse padrão, vamos mudar a nossa sintonia, sabe? Vamos cortar esse negócio de ódio, esse negócio de raiva, esse negócio de revolta, de fake news, faz mal para todo mundo. Então, quando a gente tem a oportunidade de sermos formadores de opinião, no bom sentido, porque a gente também não está aqui para doutrinar ninguém, aqui a gente fala que nós estamos sugerindo, são sugestões. Então, nós precisamos prestar atenção nas sugestões que estão nos chegando, porque o livre-arbítrio é nosso e a responsabilidade é nossa. Vinícius. Perfeito. A gente está chegando ao fim das nossas reflexões aqui de hoje. Falamos bastante da sociedade, lembrando que, conforme está na questão 767 do Livro dos Espíritos, o isolamento absoluto é contrário à lei natural, né? Então, a gente está aqui justamente para conviver em sociedade. E finalizo aqui com um comentário da Magda, quando ela relembra o Cristo. Quando nós colocarmos em prática os ensinamentos de Jesus, amar o nosso próximo como a nós mesmos, a sociedade se tornará unida pelo verdadeiro amor. Não poderíamos, né, fechar aqui o nosso estudo da melhor forma possível, justamente citando o maior mandamento, citando Cristo. Gleice, gratidão pela sua participação aqui, pela primeira vez no nosso estudo, gratidão mesmo e muito obrigado. Pode ficar à vontade de fazer suas considerações finais. Bom, eu que quero agradecer, foi excelente. Obrigada pelo convite, Vinícius. Obrigada, Carmen, Silvia, Liliana, Fernanda. Adorei conhecê-las, adorei os comentários. Obrigada, pessoal, que participou aí no chat. Para quem acompanhou ao vivo e para quem vai assistir depois. Espero que o convite chegue novamente. Desculpe se eu falei demais no início, mas eu sou tagarela por natureza. Tenho que ficar me segurando. Aí depois eu juro que eu tentei me segurar um pouquinho nos outros. Mas é isso, gratidão mesmo. Amei. Gratidão, Fernanda, mais uma vez aqui com a gente. Gratidão mais uma vez de estar todos reunida com vocês novamente. O aprendizado, a gente sabe, a gente leva para todos nós um pedacinho de cada um, né? A construção de cada um faz a gente refletir, aprimorar. Então, estamos nesse coletivo, né? Seja aqui nas nossas casas, seja o comentário de todos vocês. Eu fico muito feliz de estar aqui novamente e poder aprimorar cada dia mais, né? O nosso conhecimento e os nossos sentimentos também. Obrigada. Gratidão, Silvia, pela participação de sempre. Nossa, eu tenho a agradecer, muita gratidão a todos, a Gleice, muito bom estar com você aí, Fernanda, Lili, a Armin, o Vini, como sempre, né? E as pessoas que nos acompanham, né? Agradecer pela presença, pelo acompanhamento, mas, sobretudo, agradecer a todos os nossos mentores, né? Pelas ideias que nos chegam, as intuições que nos vêm nesses momentos, e pela alegria envolve, né? Cada vez mais a gente vê isso acontecendo aí nesse nosso encontro. Né? Jesus abençoe a todos. Gratidão, Lili, pela participação de sempre, mais uma vez aqui com a gente. Eu que agradeço, Vini. Ótima noite, muito gostoso. Para a Gleice, que tá estreando hoje, né? Obrigada por estar aqui com a gente, pela companhia. Fernandinha, que já é veterana, né? Fernandinha está quase mudando para a banda de cá já. Muito obrigada para você também, Fernandinha, Carmen, Silvia, Vini. E para o pessoal do lado de lá da telinha, uma super semana, tudo de bom, que o que a gente conversou aqui hoje fique no pensamento, para reflexão, e que, de alguma forma, isso melhore, né, a nossa forma de ser, a nossa forma de agir. Beijo, gente. Até a próxima.
Gratidão, minha parceira de longa data, Carmen. Oi, gratidão, Gleice, alegria de estar com você aqui, Fernanda também, e as nossas parceiras, né, Lili, Silvia, e a consideração final dentro do capítulo de hoje, assim, vamos tentar construir uma sociedade, lembrando assim de uma orquestra afinada, de uma orquestra harmônica, cheia de músicos, cada um na sua especialidade, mas que no conjunto fica uma obra belíssima, né? Para a gente poder viver em paz, viver em harmonia, viver feliz. E lembrando, na dúvida, dele, Cristo, Jesus, vamos, tudo que ele nos ensinou no conviver bem, na viver bem e no bem viver. É isso, gente. Um beijo para todos os internautas. Vinícius. Gratidão a todos aqueles que nos acompanharam até aqui, a quem mandou seus comentários no chat, aqueles que nos assistirão após o término dessa live. E relembrando que essa transmissão ocorre aqui pela página da nossa Casa Espírita em Santos, céu, c.e.o.-Companheiros Espíritas Unidos, com apoio e retransmissão através das páginas Didática Espírita, Renovando Consciências, TV7, Rede Amigo Espírita, Web Rádio Fraternidade e Rádio Portal da Luz. Curte lá, comenta, compartilha essa live com quem você gosta, quem você ama. Se inscreva nesses canais parceiros para receber toda a programação diária. E esse estudo acontece toda quarta-feira a partir das 20 horas. Gleice, pode fazer a nossa prece de encerramento? Claro, vamos lá. Então vamos serenar os nossos corações ainda mais, elevar os nossos pensamentos e agradecer aos nossos anjos da guarda, aos nossos amigos espirituais que conosco ficaram durante todo esse tempo do estudo, mas, sobretudo, vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus, que permaneceu conosco durante todo o tempo que aqui ficamos estudando este tema, porque Ele nos prometeu que quando 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, ali Ele estaria. E foi assim, Mestre, que aqui estivemos durante todo este tempo, reunidos em teu nome. E queremos te pedir que nos auxilie para que possamos, diante das nossas dificuldades, diante das nossas fraquezas, nos ajude a colocarmos em prática tudo aquilo que estamos tendo a oportunidade de aprender. Ainda temos passos vacilantes, ainda sentimos medo, ainda duvidamos da nossa capacidade, mas te pedimos, segura na nossa mão e nos ajude a trilharmos este caminho na certeza de que um dia seremos espíritos puros. Assim pedimos as tuas bênçãos para todos nós e pedimos a tua permissão para darmos por encerrado o nosso estudo dessa noite. Que assim seja, Mestre, graças a ti, graças a Deus, nosso Pai Celestial. Que assim seja. Graças a Deus. Então, aguardamos a todos na próxima quarta-feira para a continuidade do nosso estudo Pensamento e Vida. Fiquemos todos envoltos da luz do Mestre Jesus e de seu Evangelho. Uma excelente noite a todos. Um beijo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal.